Salve, salve, galera. André Brito aqui para dar início a mais um episódio do Endcast, o podcast da felicidade. Você já sabe, né? Seu lugar é aqui. Esse episódio tá imperdível, então não sai daí não, que eu tenho certeza que você vai curtir demais a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Mas antes, deixa eu agradecer ao nosso parceiro, Almir, obrigado pela parceria de sempre. Nós estamos aqui de novo com o patrocínio da Berg Personalizato. Olha que material top que a Berg produz para as hamburguerias, pessoal que produz lanche aí, ó, entregar o lanche quentinho. Essa parte aqui deixa o lanche chegar na casa do cliente, né, com a temperatura ideal, sem contar que não deixa o queijo grudar no papel, não perde aquela parte boa do lanche, né? É uma forma também de impactar o cliente com a marca do seu estabelecimento, né? E o produto chega lá top dos tops. Tem embalagens das mais diversas. Essas aqui são caixas, né, que tem uma preparação na parte interna para o alimento não entrar em contato com o papelão. Tem sacola, saquinho, guardanapo, tudo que você imaginar de embalagens personalizadas, você pode contar com a Berg Personalizato. Então, se você que está assistindo a gente tem uma empresa do ramo alimentício ou qualquer outra empresa que precise de embalagens, sacolas, saquinhos, os dados do Almir estão aqui na descrição do episódio. É só chamar o Almir aí que eu tenho certeza que ele vai fazer um orçamento top para você. Fechou? E chegando aqui, né, no que vocês vieram ver, hoje esse episódio conta com uma pessoa super especial para muita gente. Vocês vão ter a chance aqui de conhecer um pouco mais, que eu tenho certeza que você já conhece, né, muito dele, mas você vai conhecer um pouco mais sobre o filho do seu Hélio. Vou fazer suspense no sobrenome, né? E o filho da dona Maria Helena. Tô aqui com o irmão da Bia, o irmão da Ana Helena, o marido da Cris, a Cristiane, xará da minha Cris, o papai orgulhoso da Maitê e da Luma. É isso mesmo, galera. O Endcast tem a honra de receber Elinho Rubens. Obrigado pela presença aqui, viu, Elinho? Grande, André. Obrigado um prazer. Demorou, mas chegou, né? Chegou, cara. Bom demais. E num momento especial, ano novo, otimismo, alegria. E muito feliz de estar podendo participar aqui do Endcast. Que isso, a felicidade é toda nossa. Desde o dia que a gente estava aqui com o Lucas, né, o Lucas Dias, ele falou muito bem de você deve ter visto. É que ele gosta de ficar na quadra, eu sei né? que é. Não quer perder a chance. Não quer não. Mas não foi só, espetacular. Não foi só pelo interesse de jogar, não. Ele falou de uma forma muito genuína, foi bonito de ver. Obrigado. E outras pessoas também que eu conheço, que te conhecem, falam a mesma coisa. É unânime. Quando fala de Elinho, todo mundo fala muito bem de você, que a sua presença é sempre dessa forma que você está demonstrando desde a entrada lá, né, Elinho? Tranquilo, humilde. Então... Obrigado. Eu bato muito nessa tecla, cara, que a energia flui para onde a gente coloca atenção. Então a gente está otimista, está feliz, está buscando o bem daquele que está do nosso lado, sabe? Eu acredito que isso traga realmente uma energia boa. Hoje é uma das coisas que eu procuro cultivar, né, essa energia na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, ou até tirando uma foto com uma criança. Então, eu tenho certeza que essa energia traz muita coisa boa e eu procuro cuidar muito disso. Sem dúvida, cara. Que frase sensacional. A energia flui para onde a gente coloca atenção. Sensacional. Essa é para anotar. Já começa desse jeito, né, Elinho? Começa arrebentando. Elinho, a galera que vem assistir Endcast já chega no episódio querendo saber a resposta para uma pergunta que já ficou clássica aqui, né? E eu quero começar fazendo essa pergunta para você. O que é felicidade pro Elinho? Cara, a felicidade na verdade, é um estado de espírito, mas eu acredito que é algo também, como outros grandes valores, é algo cultivável. É você cuidar, né, de todos os detalhes para que você esteja feliz. Você está enxergando o lado bom das coisas. Tem o pai de grandes amigos meus, do Dr. Murilo Jorge, promotor, do Estevão, do André, do Plínio, da Rossana, Dr. William Vanderlei Jorge, foi um grande promotor. E ele fala que a vida só joga... Ele tinha uma frase que eu trago comigo. A vida só joga para vencer. Uau. Basta a gente enxergar. Às vezes a gente passa por um momento de dificuldade, de frustração, mas nós temos que enxergar o que aquilo está trazendo para nós. O que aquilo está trazendo de bom? Onde eu posso melhorar? O que eu posso cultivar para estar superando aquilo? Então é muito isso, sabe? A felicidade é um estado de espírito, mas é algo que a gente tem que cultivar. Seja através do relacionamento, seja através de uma ajuda, seja através de uma palavra de carinho, seja através de passando amor para alguém.
É muito isso. E essa frase eu trago sempre comigo. A vida só joga para ganhar. Nós que temos que enxergar onde que ela está querendo nos levar na vitória. Fantástico, cara. E fazer a parte da gente também, né, Linho? Porque Exato. tem gente que tem aquele estigma de ficar colocando a felicidade em coisas que não dependem de si mesmo, né? Exato. Vou ser feliz quando eu, sei lá, quando eu aprender a jogar basquete. Eu vou ser Exato. feliz quando eu, sei lá, quando eu arrumar aquele emprego, comprar aquele carro. Tem tanta coisa no dia a dia pra gente ser feliz, cara. Às vezes é um sorriso que você tem numa criança, às vezes é uma palavra de carinho, às vezes é um presente que você ganha, enfim. Ou que você entrega pra alguém um presente ou que você também. entrega, ou às vezes uma frustração que vai te dar mais vontade de você superar a sua dificuldade, o seu limite. Perfeito. E buscar. Então, assim, é a gente enxergar realmente. E a gente, quando a gente enxerga, naturalmente a gente busca, né, essa felicidade, esse estado de espírito tão especial que é a felicidade. Show. E você trouxe agora uma reflexão que também a gente não é feliz o tempo inteiro, né? De jeito Tem nenhum. frustração, tem obstáculo, tem situações que a gente não gostaria de passar, mas a gente passa por isso também. E mesmo assim a gente tem condições de contornar e focar na vitória, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas que eu acredito que são muito importantes, cara, e que uma coisa que me trouxe muito assim, quando eu fiquei na parte administrativa do clube. Não era o que eu mais gostava, mas foi uma coisa muito importante para mim, porque eu tinha o péssimo hábito de julgar. Eu julgava a assessora de imprensa, que ela deveria estar mais ali, tirando foto, fazendo a matéria. Eu julgava o presidente, por que nós não vamos 2 dias antes, de ônibus leito para... A hora que eu fiquei ali no administrativo, que eu vi quanto era o ônibus leito, que a assessora fazia o serviço dela e de mais 2, que eu sentei do lado dela e ajudava ela a fazer, além de não julgá-la, eu passei a admirá-los, né? Eu passei a enxergar o lado deles. Então, eu falo muito para minhas filhas, a gente ser empático, a gente olhar o lado da pessoa, o que ela está passando, a dificuldade, a alegria, onde eu posso ajudar, é sempre muito importante, porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer fazer, todo mundo quer realizar, todo mundo quer ganhar, mas você tá ali enxergando a busca das pessoas e admirando, naturalmente você vai passar essa energia boa, naturalmente você vai procurar trazer algo de bom para a pessoa para que ela possa estar cumprindo a missão, a meta que ela tem a alcançar. Fantástico, cara, fantástico. Eu sou também desse time, eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas, né, elas têm intenção de acertar. Né? Claro. Erra, lógico que todo mundo erra, a gente erra o tempo inteiro. Mas não é com a intenção de ferrar com o outro que a gente erra, pelo menos na maioria das vezes, na maioria das pessoas, né? Claro. Existem as pessoas que têm patologias, que têm, enfim, Sim. uma índole realmente inclinada pro mal. Sim. Mas são uma minoria, né? As pessoas que do nosso dia a dia erram tentando acertar. Tentando acertar. Né? E é uma busca, né? Eu falo muito, as pessoas trabalhadoras, cara, o quanto elas batalham para fazer, para executar, para ter o sucesso, para conquistar, para conseguir. Então é admirável isso, cara. Basta a gente enxergar o quanto isso é admirável, né? E tá cultivando, tá passando as coisas boas aí, é muito bom, cara. Não, que show. Não é à toa que essa é a pergunta que eu mais anseio pela resposta, assim, né? Porque ela desenrola uma série de pensamentos. De outros pensamentos, né? Mas é mesmo, é muito legal. Elinho, eu comecei aqui, né, falando do seu Hélio Rubens, que é um ícone, né, da nossa cidade. Para nós um grande orgulho, né? Tê-lo como um conterrâneo. Eu imagino como que deve ser isso para quem é filho, né, cara? Conta um pouquinho aí, como é que é ser filho de uma lenda? Cara, eu tenho muito orgulho, muita honra e admiração pelo quanto meu pai fez, pelo que ele conquistou, pela mensagem que ele deixou, pelo legado que ele deixou. E te confesso que hoje eu dou mais valor, né? Até pelo amadurecimento que a gente vai tendo, por tudo que ele passou e como ele conseguiu superar as adversidades, as dificuldades e partiu em busca, obviamente, das vitórias, das conquistas. E meu pai deixou um legado, cara, que eu falo muito nas minhas palestras. Outro dia perguntaram qual o maior legado que seu pai, o esporte, te deixou. Cara, o maior legado que meu pai e o esporte me deixaram e continuam deixando, é não abrir mão dos valores. Independentemente da vitória ou da derrota, da dificuldade ou da facilidade, ou do seu estado de espírito, você não abrir mão dos valores. Quais valores? Vários. A gente poderia citar inúmeros valores. Sim. Disciplina, comprometimento, respeito, ética,
Enfim, mas falar é fácil. Se eu te perguntar os valores, você vai falar, eu vou falar. Agora, como cultivar esses valores? E esse é o grande mote do negócio. Cara, muita gente fala assim, o time de vocês é unido, hein? Nós estamos unidos. Amanhã eu tenho que chegar, eu tenho que dar bom dia, eu tenho que cultivar o bom relacionamento, a gente tem que estar junto, a gente tem que jantar junto na hora do jantar. Minhas filhas chegam da escola, todo dia que elas chegam eu levanto para dar um abraço e um beijo nelas. Eu estou cultivando o amor. Os valores são cultivados, eles têm que ser cultivados, porque senão eles se perdem. Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ver o quanto meu pai prezou por isso, o quanto ele cultivou isso. Todo santo dia. Todo, depois de vitória, de derrota, com as duras que ele dava, com o carinho que ele exercia, com as cobranças, com os elogios, mas os valores ele não abria mão. E é exatamente isso que eu acho que eu trago como legado e, obviamente, tenho que procurar zelar por esse legado da melhor forma possível. Caraca, olha, essa aí foi de arrepiar, viu? Eu tô arrepiado aqui, eu não sei se vocês aí nos bastidores. Arrepiei mesmo, cara, é lindo de ouvir. É bacana. Você cara. falando dessa forma, eu concordo em gênero, número e grau. Uma coisa é a gente achar que tem algum valor, outra coisa é a gente pôr em prática isso todos os dias, né? E é difícil, cara, é difícil você colocar em prática, porque às vezes você tem uma decepção, às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é alguém que fez uma crítica que não foi construtiva. Sim. Aí você fala, agora eu vou chutar o balde. Cara, não, cultiva os valores ali, velho. Acredita naquilo ali, que é aquilo ali que vai te dar o que você quer. E posso te garantir que daqui a pouco aquela pessoa vai chegar e falar, como já aconteceu muitas vezes comigo, cara de Deus, aconteceu aquilo, eu falei e tal, depois eu vi o quanto você cultiva e hoje eu sigo aqueles valores, sabe? Que é bacana de levar com a gente, é muito bom. E esse cultivo vai além do que é esperado, né, Elinho? Você falou do jantar, por exemplo, não tá lá na cartilha do técnico, do bom técnico, ele tem que jantar com os jogadores, eu imagino. Mas faz parte isso, né, cara? Com certeza. Eu falo que e é muito do feeling, sabia? Sim. Às vezes a gente tá num momento de dificuldade, o jogador tá num momento que não tá jogando, fez 2, 3 jogos ruins, ele tá na dúvida e tal. Sabe, às vezes é um cafezinho que você chama pra tomar. Cara, vamos sair ali, vamos descer, comer um pedacinho de torta e tomar um café. Você falou, o que tá acontecendo? Não, tá tudo bem e tal. Você tá, o que eu espero de você é isso, isso, isso. Mas dentro disso aqui que você tá fazendo, você tá seguindo naquilo que a gente quer tal. Tenho certeza que você vai fazer um baita jogo e tal. E aquilo é o vira-chave. Vira-chave, cara, sabe? Ele é o gatilho para que ele faça um grande jogo e naturalmente já vire a chave. Então, assim, é muito da sensibilidade. É uma conversa, é uma chamada mais austera, às vezes. Que às vezes a gente precisa. Precisa também. É. Às vezes eu adoro ser incomodado positivamente. Ontem eu tava falando, um cara fantástico, que é o Munir Buchala, foi presidente já do Franca Basquete, ajudou demais nessa reconstrução, é um cara sensacional. E eu falei pra ele, cara, a gente ganhou tudo, às vezes você fala assim, o melhor ainda está por vir. Aquilo me tira do meu comodismo de, não, já fizemos. Não, nós temos algo a mais para fazer. Nós temos algo a mais para buscar. Tem coisa melhor ainda por vir. A gente tem coisa melhor. E todo santo dia a gente tem coisa para realizar, para fazer acontecer. Então, é você estar positivamente sem estar acomodado, né? Você está motivado a fazer as coisas. E sem deixar de celebrar o que você já conquistou. Exato, também, né? Porque também. foi incrível, beleza, foi incrível, vamos celebrar, vamos pra festa ali, mas isso. tem coisa melhor ainda. A gente tem que valorizar, porque o tempo voa, passa muito rápido, e as conquistas, elas vêm para consagrar, né? Para trazer algo que foi construído com muito trabalho, muita dedicação. Mas, ao mesmo tempo, não acaba ali. Amanhã você já tem outra coisa, já é outra conquista, já é outra busca, já é outro objetivo. E você tem que buscar. É incrível isso. Eu tenho uma amiga, ela chama Soninha. Aliás, um beijo pra Soninha lá de Uberlândia. Ela fala assim, isso ainda não é nem a sombra do que há de vir. Eu acho essa frase tão rica, cara, porque eu penso assim, putz, mas foi tão difícil conquistar, mas não é nem a sombra ainda do que há de vir. Tem muita coisa por vir ainda. E de Uberlândia, vou te falar, a cidade lá é terra. É nossa cidade também lá. Né? Eu tive o prazer de trabalhar 4 anos em Uberlândia e assim,
povo uberlandense é incrível, a cidade é incrível. Cara, incrível. E eu tenho até uma irmã que mora lá ainda. Ela mora lá? A gente vai muito lá, então é muito legal. Um eu abraço sou suspeitíssimo também de falar aí, ó. Tá vendo, Soninha? Um abraço do Elinho. Bom demais, bom demais. Eu sou suspeitíssimo pra falar tanto de Uberlândia quanto de Uberaba. O triângulo todo ali, né, cara? O povo é muito sensacional. É muito bom, é sou muito fã bom de carteirinha. mesmo. Elinho, e ainda trazendo, né, um pouco desse relacionamento entre pai e filhos, né? Pai e filho que escolheram a mesma profissão. O que você acha assim que foi mais desafiador nessa relação? Cara, foram vários momentos que eu passei, né? Desde que eu tô no ventre da minha mãe que eu ouvia, né, no ventre. Vai ser bom, vai ser jogador, vai ser da seleção, vai meter bola. E eu passei por vários momentos na minha vida, na minha carreira, né? De desconfiança, de cobrança, de dúvida. O ar tá muito gelado, Elinho? Não, tá super bom, tranquilo. E você ter a tranquilidade que você tá no caminho para superar qualquer que seja, né? A desconfiança, a dúvida, ou a crítica, eventualmente, é algo que você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo, né? Então, assim, hoje eu vejo que para mim, como jogador, vou lá, vou entrar, vou jogar. Mas pro meu pai, eu acho que era muito mais difícil quando ele se tornou meu treinador. Porque uma vez eu até falei pra ele, eu tinha acabado de ser eleito melhor jogador até 22 anos. E eu não entrava quase nenhum minuto nos jogos. Na verdade, eu tinha 21 anos, 20 para 21 anos. E aí eu falei, não entrei nenhum minuto, cara. Ele falou, ó, eu como técnico, você pode ter certeza, eu posso errar ou acertar, tentando beneficiar, não só você, mas como todos os jogadores e principalmente o time. Nunca prejudicar. Tudo que eu faço, você pode ter certeza que é para não prejudicar nem você, nem os outros jogadores, nem o time. Então, continue trabalhando, você é um cara trabalhador, tem fé em Deus, cultiva os bons hábitos, que naturalmente você vai ganhar seu espaço. E assim foi acontecendo. Fui ganhando gradativamente, fui ganhando meu espaço. Tive um desenvolvimento um pouco mais tardio para estar dentro da quadra, mas graças a Deus acabei ganhando meu espaço, a credibilidade, não só como jogador, mas também depois como técnico. Foi difícil? Com certeza. Foi duro. Foi trabalhado, foi muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência, né? A resiliência é a arte de se superar as adversidades. Mas, graças a Deus, eu me orgulho muito daquilo que eu consegui construir ao lado dos meus companheiros, dos meus técnicos, dos meus diretores, enfim, da minha família. Isso é muito bacana. Fantástico. E o que você acredita que fez a diferença para você se destacar, Elinho? Cara, eu acredito que foi o empenho, a dedicação. Muito trabalho e eu, por ser, né, filho de técnico, de um cara que teve o sucesso como jogador, depois sucesso como técnico, eu procurava seguir muito à risca, sabe? Aquela determinação, o foco, o critério de estar trabalhando sempre mais um pouco, sempre mais. Então, eu lembro que a gente... O Rogério, o Demetrios, que eram muito próximos a mim, a gente treinava junto. O treino começava 9h30, 9 horas. Cara, 8 horas a gente já estava na quadra, treinando arremesso, treinando drible parada de jump, treinando 1 contra 1. E para motivar, a gente colocava no caderninho lá o número de arremessos, quantidade que nós fizemos e tal. E no final... Sem ninguém pedir, era uma coisa, uma iniciativa de vocês. Nossa. E assim, era bacana porque a gente começava a competir e aí quem perdia pagava a vitamina depois do treino, sabe? Ou antes do treino da tarde. Então, a gente buscava motivação naquilo que a gente estava fazendo. E eu sempre fui muito trabalhador mesmo, cara. Eu chegava antes, saía depois, treinava arremesso. Era batalhado o negócio para que eu pudesse... Não veio como o pessoal fala, tem o dom. Não, é fruto de muito trabalho, cara. E todos, sendo muito sincero, todos que eu conheço que tiveram sucesso, com certeza foi fruto de muito trabalho. Muito treino. Muito trabalho. Eu acredito muito nisso que você trouxe, porque assim, por mais que a pessoa tenha talento, só o talento não ganha jogo, né, cara? Tem que saber o que tá fazendo, tem que treinar, tem que persistir, tem que
driblar as adversidades, né? Tem, Não, cara. não é de mão beijada. Não, né? não é. Você tem que treinar, você tem que ser resiliente, você tem que saber que você está no processo, você tem que cuidar dia após dia daquilo que você tá buscando, né? Sem perder o seu foco lá no objetivo lá na frente. Mas são os pequenos passos que faz você fazer a grande caminhada. São aqueles dúvida. passos todo santo dia que ninguém tá vendo, ninguém tá... Para a hora que chega lá no jogo, você vai e executa. Show de bola. E desde pequenininho, desde criança, você falou, desde o ventre já convivia com o basquete. Eu na verdade, eu entrava em quadra com meu pai com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu já entrava, arremessava lá de baixo pra cima. Mas os meus pais, eles sempre foram muito tranquilos, assim. Eu tive Não foi uma coisa bastante assim... livre-arbítrio. Eu nadei representando a cidade. Uau, eu joguei legal. futebol no time da cidade aqui, o Nativas, que tinha o pai de um amigo, um grande amigo meu, o Hamilton Borges, pai do Rafinha, do Gui. Foi muito legal, eu me lembro muito bem disso. E treinei tênis também, meia boca, mas treinei. Mas é legal isso, porque outro dia eu vi, eu não lembro quem que foi exatamente, mas eu vi algum jogador, ídolo tal, falando que trocaria todas as medalhas dele por uma medalha olímpica. Uau. E eu te confesso que eu tenho a plena convicção que eu não trocaria nenhuma medalha minha por uma medalha olímpica. A medalha olímpica seria fantástica? Porra, é o sonho da minha vida. É o sonho que eu tenho. Mas as medalhas que você ganha ali com seus companheiros de escola, ou no Sub-15, ou no Campeonato Paulista, ou campeonato... Cara, tudo é muito trabalhado, é muito suado, é muito buscado. Então, cara, cada uma tem o seu valor. E é um valor incrível. Como também na vida do empresário, cada vitória, cada crescimento, cada contratação, cada família que ele está ali, né, junto é importante. O do atleta é isso. Eu acredito que cada medalha tem o seu valor e eu faço questão de valorizar todas elas, cada uma no seu momento, mas todas são muito importantes e igualmente importantes para mim. E você lida dessa mesma forma com as derrotas também, Alinho? Você acha que as derrotas têm que ser esquecidas? Ou elas têm que ser... Não, eu acho que elas têm que ser lembradas. A derrota, ela é dura, mas eu procuro, cara, mesmo quando eu era jogador e hoje como técnico, a avaliação que eu faço depois de derrota ou depois de vitória, ela é a mesma. Protocolarmente, teoricamente, ela é a mesma. Claro que depois de vitória eu tô mais feliz, né? A gente tá... Agora, a avaliação que eu faço é de assistir o jogo, ver onde nós erramos, ver onde nós acertamos, o que a gente tem que procurar melhorar, o que a gente tem que procurar corrigir, o que a gente fez bem que a gente tem que procurar fazer novamente. Então, independente da derrota ou da vitória. Porque senão fica um negócio muito incoerente, né? Você ganha, tá tudo bem, você perde, tá tudo mal. Não, não é assim. Você tá trabalhando, até porque o outro time também trabalha. Né? A outra empresa também trabalha. Então, a avaliação que eu procuro fazer, ela é a mesma, depois da derrota ou depois da vitória. E aí a gente parte em pensar no momento presente para executar o melhor no próximo jogo que nos pertence. Sensacional. Falo muito sobre isso. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, não, vamos esquecer isso que passou e começar de novo. Eu falo, não, de jeito nenhum. A gente não pode esquecer o que passou, mesmo que tenha sido ruim. A gente tem que aprender com isso que aconteceu e procurar errar diferente, pelo menos, né? Se a gente não conseguir acertar, tudo bem, né? Mas vamos tentar errar diferente, né? Nas próximas, né? Fazer melhor e buscar é bem isso mesmo. É bem isso. Tem que ser dessa forma. Bom saber. Eu suspeitava, mas eu tinha que te perguntar isso. É boa, mas é bem isso mesmo, velho. Em que momento que você decidiu que estava na hora de deixar de ser jogador e passar a ser técnico, Elinho? Ou passar por essa experiência da parte administrativa, enfim? André, eu assim, quando vai chegando o final da carreira, cara, você vai, né, formatando algo pro pós-carreira, mas eu te confesso que cara, quando você tá no final da carreira, do atleta é muito duro. É uma segunda morte, eu vou te falar. Porque você tá no auge da sua idade, eu parei com 40, né? Não. Mas você tava no auge da meia idade, ganhando bem, mas de repente a cabeça pensava e o corpo já não executava da melhor forma. E os 2 últimos anos meus, eu falei pra minha esposa, se eu não tiver num time bom, eu não vou jogar.
Porque eu sabia, por tudo que eu tinha construído, o quanto eu queria produzir. Eu estar num time melhor seria importante para que eu pudesse estar produzindo. E a partir do momento que... Só que tudo, eu falo que é por Deus, tudo veio a calhar na hora certa. Eu estava em Uberlândia, aí eu voltei para Franca, fiz meu último ano. Foi muito legal. Só que no outro ano, nós passamos por uma reestruturação grande. E foi numa conversa que eu tive dando uma carona pra Luiz Helena. Eu falei, acho que vai acabar o time. Ela falou, pô, mas nós somos parceiros, estamos patrocinando, Magalu e tal. E aí eu falei, não, mas aconteceu isso. E aí ela falou, não, mas me conta mais. E eu fui dando volta em volta do quarteirão da casa dela. E aí ela falou, não vai acabar o time não. E os erros que tiveram não foram de maldade, foram por tentar acertar e tal. Aquilo que a gente estava falando antes. Né? Mas nós vamos usar, ela usou bem esse termo para mim, nós vamos usar a paixão que tem aqui, mas nós vamos profissionalizar. Nós vamos ter uma gestão profissional, pensando profissionalmente em todas as áreas como a gente tem que fazer. E ela falou para mim, nós vamos pensar em ser o melhor time de basquete do mundo. Uau. E eu falei para ela assim, mas a senhora sabe que... E ela não deixou nem eu terminar de falar. Elinho, se não for para pensar grande, nós não vamos nem começar. Aí eu falei, não, nós vamos pensar ser o maior time de basquete do mundo, sim. E de repente, 8 anos depois dessa conversa minha, 9 anos depois dessa conversa minha com ela, a gente estava em Singapura jogando o máximo que a gente poderia chegar, que é a final da Copa Intercontinental, é o Campeonato Mundial FIBA. E que jogo, né? Não poderia terminar diferente se eu pudesse escrever, né, o script. O script do jogo, não tinha jeito de ser melhor. Foi muito incrível e muito especial, porque a forma como foi construído, agora você vê. Cara, 8 anos, 9 anos depois, pensando do ponto de vista de empresa, foi rápido, cara. No ponto de vista de empresa, foi rápido. Agora, você imagina que Franca tem time de basquete desde os anos 30, cara. Meu avô contava que ele saía pedindo tijolos emprestados. Na verdade, ele pegava os amigos, roubava um tijolinho e construía as quadras nos campinhos de futebol. Uhum. E aí, consta, tem lá no restaurante Barão as fotos dos caras em 1930, 31, que jogavam basquete. Então, assim, logo que acabou o Mundial, né, de Singapura, vieram falar, pô, cara, vocês conseguiram que nunca tinha conseguido. Eu falei, cara, nós só estamos conseguindo por conta dos caras que abriram a porteira. O quanto eles desbravaram pra gente, né? Alguém pavimentou, né, cara, pra chegar desde aqui, lá da época de 30, né? Mas quantos diretores, quantos abnegados que... sabe, voluntários que passaram e deram a sua parcela de contribuição. E eu acho que é isso que faz de Franca a capital nacional do basquete, sabe? Eu acho que é isso que traz realmente esse amor da população pelo esporte que a gente tanto ama. Mas eu vou aproveitar aqui, Luiz Helena. Vou reiterar o convite, o Endcast está de portas abertas, viu? Vem contar essa mesma história. Chama ela lá que vale a pena. Você volta junto com ela, Helena, se ela quiser? Mas eu vou vir só para assistir, só para admirar, porque ela é muito fera. Ela é muito fera. Então, Luiz Helena, mais uma vez aqui fica o convite. Eu sei que a agenda é dificílima, né? Mas quando puder, por gentileza, vem aqui que a gente te aguarda ansiosamente. Elinho, esse episódio, né, que você já começou a falar do jogo em Singapura, foi algo assim que, para quem é fã de basquete, cara, foi um espetáculo, né, aquilo, né, tudo que aconteceu. Eu tenho um amigo, o Cardozinho também, um salve aí pro Cardozinho, ele conta, cara, ele chega a emocionar de chorar, assim, ele fala, não, e aí foi assim, e ele narra detalhes, segundo a segundo, assim, né? Que legal. E eu queria aproveitar essa experiência que você viveu lá para te perguntar justamente como é que fica a cabeça de um técnico tendo que tomar decisões imprescindíveis, importantíssimas em frações de segundo, Elinho. Cara, é claro que a gente tem que estar, obviamente, sabendo que tudo pode acontecer, você tem que se preparar da melhor maneira possível, né? E 80% dessa preparação ela vem nos treinamentos. Seja do trabalho tático que você tem, das variações defensivas, ofensivas ou das jogadas de final de jogo. Agora, é incrível porque quando a gente vai para a quadra, a gente tem algumas jogadas já que nós treinamos, né, durante o período de treinos para o final de jogo. E é um lance muito, muito incrível, porque antes de sair do jogo, 1 hora antes, eu estava no quarto
tinha tomado um banho, comecei a escrever, né, a estratégia de jogo, aquilo que eu queria colocar para os jogadores na pré-eleição, como a gente iria executar, como que a gente iria procurar minimizar a força do time do Telekom Bonn da Alemanha. E depois, eu comecei a escrever a jogada de final de jogo que a gente tinha. Então eu escrevi número 1, triângulo. É uma jogada que eu carrego há muitos anos comigo, desde o primeiro ano. Número 2, Mônaco. É uma jogada que eu tinha visto na época que eu estava na seleção. Eu gostei, guardei ela. A gente tinha treinado ela. E a gente tinha mais umas 3 jogadas. A terceira, a quarta e a quinta, eu só fui ver depois do jogo. Eu não tinha escrito a jogada. Eu parei na 2, talvez por tamanha convicção que eu tinha que aquela seria a jogada. Aí eu acho que é a ajuda do plano espiritual. Aquela seria a jogada para a gente executar para 2 ou para 3 pontos. E acabamos executando de uma forma brilhante. O David passando a bola para o Lucas, os jogadores fazendo a jogada no momento certo, ocupando os espaços. E, naturalmente, o Lucas fez uma bola fantástica que nós vamos deixar ela guardada para sempre nos nossos corações, na nossa mente, aí, na memória. Bonito demais de ouvir você contando. O Lucas também contou aqui. E, cara, não tem como não se apaixonar, né? Por tudo que envolve o esporte, né, Elinho? Não foi assim Claro, teve a ajuda do plano espiritual, como você falou, mas vocês estavam preparados para ela. Com certeza, a gente estava preparado para aquele momento. E o Lucas é um cara assim, extremamente competitivo, vencedor. Não é à toa que tudo vai acontecendo, né, na nossa vida. A equipe é uma equipe muito vencedora e o Lucas exerce uma liderança incrível com a equipe. É um cara que quer melhorar, que quer fazer, quer ganhar. E ele traz essa energia, né, para todo mundo. E eu falo para ele, é incrível o quanto ele trazendo essa energia, naturalmente volta para ele também. E quando ele decidiu aquela bola, cara, saiu, eu falei, cara, não é possível que a bola tá aqui. E caiu, na hora que zerou, a bola tava dentro da cesta, cara. Então, assim, foi o melhor final que eu ia. E a hora que o jogador do Telekom Bonn arremessou a bola, faltava... Eles saíram pro ataque, faltava 26,8 segundos. A hora que nós erramos uma bandeja. E eu olhei pro placar exatamente naquela hora, eu falei, se eles arremessarem com 21 segundos, nós vamos ter 5,8. Com 22, 4,8. Dá tempo de fazer o contra-ataque. Se eles meterem a bola, eu ainda tinha tempo para pedir. Uhum. Mas ele arremessou no 23º segundo e a bola no ar não foi no rumo do aro. Uhum. E aí a bola fora do aro, o árbitro apitou. Porque senão ele joga a bola para cima, o tempo acaba, ele não durou 24 segundos, durou 27. Uhum. E a hora que o árbitro apitou, o cronômetro zerou. Continuou correndo. E eles entraram comemorando o título, cara. E eu falei, cara, eu quero revisão. Ele falou, não, eu vou revisar. O árbitro falou, o espanhol. E ele foi revisar e ele voltou e falou, cara, coach, você tem 1,9 segundos para decidir o Mundial. E aí eu falei, não, mas você tem 1,9 segundos para decidir o Mundial. E aí fomos pro banco e aí já fizemos a jogada e deu certo. E até hoje, a hora que eu olho, dá vontade de chorar de alegria. Dá mesmo. Dá demais. Eu de ouvir dá vontade de chorar. Não, dá demais, velho. É bom demais, é bom demais. É incrível, incrível, incrível. Parabéns mais uma vez por esse grande feito. Pra nós, obrigado. Elinho, e com relação ao preparo, né? Claro que você está sendo preparado desde o ventre, você, né, teve outras experiências com outros esportes, você viu muita gente jogando, muita gente sendo treinador, seu pai foi um grande exemplo. Sim. Mas como que se prepara para ser técnico, cara? Você teve uma escola, enfim, até eu estava trocando uma ideia com o Felipe, com a Maria e com a minha Cris, né, antes de vir para cá, e eu tenho uma filha de 10 anos, a Maria. Ela falou, pai, pergunta pro Elinho se tem que fazer um curso para ser técnico. Legal, bom demais. Você sabe que é uma história incrível. Quando eu entrei de técnico, eu perguntei para os jogadores, quem é que é formado no terceiro colegial? E praticamente todos, tinha alguns mais novos que não. Eu falei, quem formou na faculdade? Universidade. E ninguém tinha sido. Nenhum. E eu falei, cara, vocês estão perdendo uma oportunidade. A gente tinha algumas parcerias e tal. E ali a gente hoje tem ensino à distância. Cinco jogadores e mais o Wellington. O Wellington, o baianinho. O Letinho? Figuraço. Letinho. Conheço. Que cuida da nossa rouparia, que hoje ele é técnico também. Uhum. Ele entrou na faculdade e os 5 praticamente todos formaram.
Inclusive o Baianinho hoje, o Wellington, o Sim. W Coach, ele tem escolinha e tal. Então isso é um baita orgulho. E se eu não fosse formado, eu não poderia assumir. A não ser que eu conseguisse um provisionado, que na época não estavam dando. Uhum. O CREF não estava dando provisionado. Então, assim, eu tenho curso de educação física, mas verdadeiramente o que me trouxe o conhecimento foi a vivência que eu tive em 30 anos ali, né? Jogando, ao lado de grandes técnicos, vendo meu pai trabalhar, vendo outros técnicos trabalharem, a experiência dentro da quadra, a leitura que você adquire, acoplado, obviamente, à formação que eu tive, né? No curso de educação física, eu me formei aqui na Unifran, e isso me trouxe, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, a liberação para que eu pudesse estar atuando, e fico muito feliz por isso. Sensacional. Aliás, um abraço pro Wellington também. Conheço o Wellington faz muito tempo. Ele é amigo de um primo da minha esposa, o Zinho. Então, um abraço pros dois aí. Dá um Muito trabalho, sucesso. rapaz. Nossa senhora. Brincadeira, né? Nota. Convidar ele pra mim aqui pra contar essas histórias. Ele merece, ele merece. Cara batalhador. O Elton é um cara batalhador demais. Demais, realmente. Admirável. Desde sempre. Admirável. Eu já tive a oportunidade, né, de ver alguns jogos presencialmente, embora, assim, lá em casa, os apaixonados por basquete são o Felipe e a Cris, tá? Os dois, cara, no dia que eles estão vendo o jogo, eu e a Maria, a gente fica de escanteio e os dois parece que entram dentro da televisão. Não, acompanha mais de perto. Boa. Mas as oportunidades que eu tive é muito sensacional você tá ali, né, cara, dentro do Pedrocão assistindo um jogo do Franca. É uma experiência bacana, Acho né? que não tem palavra pra explicar. É uma porque experiência incrível. como eu te disse, eu não sou esse aficionado, como muitos são, mas quando você tá lá dentro, você se transforma em um aficionado. É verdade. Né? Porque você entra na vibe. É muito apaixonante, né, É cara? apaixonante, essa é a palavra. É muito apaixonante. E aí, como eu não sei tanto, né, sobre o esporte, enfim, eu nunca joguei, os dois jogam, né, o Felipe e a Cris jogam, eles entendem das jogadas, o que pode, o que é falta, o que não é falta, e eu fico mais acompanhando a paixão mesmo. Certo. E aí isso me dá a liberdade de ver tudo que está acontecendo no estádio. Perfeito. E uma das coisas que me incomoda, vou te falar que se eu tiver enganado, você me corrija, por favor. Mas eu já vi algumas cenas assim que me deixam, pô, mas precisa disso? Né? O tal do xingamento ali, principalmente o pessoal da base. Cara, o que você tem para falar sobre isso? Cara, eu vou ser muito sincero pra você. Eu vou em alguns jogos da base e me assusta um pouco. Porque os meninos estão ali sendo formados como cidadãos antes de serem atletas. É o que eu penso também. E quando eu vejo, cara, um pai de um menino de 12, de 13, de 15 anos de idade xingando um outro garoto ou gritando com outro garoto de 15 anos do time adversário, cara, falo, cara, o outro garoto tá tentando a mesma coisa, a formação antes de jogador, ser cidadão, superar as adversidades, o respeito à hierarquia, a formação da personalidade dele ali dentro, superar aquilo que ele tá vivendo, para tentar trazer, né, um benefício para quem tá do lado dele. É muito incrível o esporte. Então, cara, eu sinceramente é uma coisa que me incomoda muito também. Eu acho que não tem que xingar. Ah, Eli, mas você nunca xingou? Quando você tinha aqui 16 anos lá, você não ia no jogo, xingava? Cara, eu até xinguei. Só que o mundo mudou. E que bom, né? Que que mudou, bom mudou que pra mudou. melhor nesse caso. Mudou pra melhor. Então, cara, eu sinceramente eu faço um apelo aqui pros pais das categorias de base e do adulto também, cara. Você vai assistir um jogo, cara, torce, vibra, grita pro jogador, grita o nome do time, mas não precisa xingar, cara. Ninguém vai no consultório médico ou no escritório de advocacia ou lá onde o contador trabalha ou pro gari que tá recolhendo lixo e xinga o cara. Não existe isso, cara. Porque tá todo mundo ali trabalhando, buscando chegar num objetivo, e eu, sinceramente, é uma das coisas que eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de atenção. As minhas filhas, por exemplo, uma delas gosta de competir, joga beach tênis. E eu falo pra minha esposa, se eu não tiver, a hora que for jogar contra alguém que não é de Franca, o jogo foi em Franca, chega, dá as boas-vindas. Se precisar de alguma coisa, tem a nossa casa lá pra tomar um banho, pra uma comida, ou se tiver algum problema, levar num... teve algum problema, eu posso levar você em qualquer lugar, entendeu? Pô, nós somos adversários, estamos buscando objetivos, né, iguais, que é a vitória e tal, mas nós não somos inimigos, cara. Então, assim, claro que tem aquela coisa, eu quero ganhar, eu vou dar meu máximo e tal, mas, cara, quem tá de fora ali, procurar dar força pros garotos da base, procurar elogiar, procurar torcer
sem xingar, sem menosprezar, sem agredir de qualquer que seja a forma o adversário da equipe do seu filho ou do seu sobrinho, seja lá o que for. Perfeito. Comungo dessa mesma opinião. E tomara que a gente consiga, né, fazer com que esse apelo chegue a muitas pessoas, porque eu acho que muitas pessoas ali nem fazem por maldade, às vezes entra na vibe ali, Você sabe, o esporte, cara, ele traz sentimentos que muitas outras profissões não trazem, né? É uma paixão. É a paixão mesmo. Você quer muito que a pessoa ganhe, né? Ela se coloca como se ela estivesse ali. Então, às vezes, você perde um pouco a razão. Mas é chegado o momento da gente cuidar para não perdermos a razão. Né? E se policiar para que não aconteça. E se policiar para que não aconteça. Cara, eu vou torcer, eu vou vibrar. Por exemplo, eu fui num jogo no Miami Heat há pouco tempo atrás. Eles falam antes, não é permitido xingar. E eu já vivenciei em 1993, tava jogando Utah e o Chicago Bulls. 2 caras tinham tomado cerveja, porque lá pode tomar cerveja no ginásio, e começaram a se exaltar e tal. Chegaram 2 seguranças. Por favor, vocês podem sentar e parar de falar palavras de baixo calão, porque senão vocês vão ser convidados a se retirar. Acabou, sentaram, acabou, não tem, entendeu? Eu também não vou aqui pagar de puritano. É claro que eu falo palavrão, eu tenho os meus erros em relação a isso também. A gente tem um programa de humor aqui, a gente chama Desinibidos, vou te convidar para assistir também, para participar quando você puder também. E sai os palavrões de vez em quando, mas num tom de brincadeira, sabe? Num tom assim de descontração. Falar palavrão, eu acho até normal, cara. Também acho. O que não pode é ofender. Quando eu falo xingar, é no sentido de ofensa, cara. Não dá pra ofender. Não pode ofender a pessoa. A pessoa que tá trabalhando, ela não tem que ser ofendida. Ela tem que ser respeitada. É por isso que eu quis fazer esse disclaimer. Porque senão fica pensando, mas o André tá falando de xingamento e no outro programa dele tem xingamento. Não é sobre isso, cara. É sobre respeito, cara. É respeito, é isso. É ofensa. Às vezes o xingar no sentido de ofender, não no sentido de bagunçar, de brincar. Você pode falar a mesma palavra com conotações diferentes. Exatamente. Não posso falar, vá num tom de brincadeira. Ou posso falar, vá num tom de ofensa mesmo. Sem dúvida. É nesse sentido que eu acho legal essa reflexão. E você trouxe também essa reflexão do legado do esporte. E agora falando sobre a base, eu me lembrei disso. Uma coisa que a Cris, minha esposa, queria que eu te perguntasse, cara. E eu lembrei dela enquanto você estava falando da base. O esporte, ele tem uma contribuição para a sociedade que isso é inegável. Todo mundo conhece, né? E sabe que o esporte ajuda a moldar o caráter mesmo. Né? Você falou de disciplina, você falou de essa paixão por vencer, né? De driblar o sentimento de derrota. Sim. Existe hoje, ali, em algum plano, ou algo que já esteja sendo executado, e talvez eu não saiba, pensando na sociedade, pensando nas crianças, partindo do Franca Basquete, ou partindo de você mesmo, Elinho, como é que tá isso? Cara, o SESI, ele tem, dentro dos seus projetos, das suas políticas esportivas, o projeto de pedagogia do exemplo. E a pedagogia do exemplo tem várias ações que a gente faz. Por exemplo, a gente, de tempos em tempos, a gente escolhe alguns alunos, divide de 2 em 2 jogadores, ou jogador e algum da comissão técnica. Nós vamos fazer uma visita na casa daqueles garotos, daquelas garotas, e ali a gente troca ideia como é que a gente desenvolveu através do esporte, como é que foi a nossa vida, como é que foi a nossa batalha para chegar até ali. Pergunta obviamente, como é que está sendo o estudo deles, se eles estão cultivando as boas maneiras no estudo e tal. E depois eles são convidados a ir para a quadra assistir um jogo. Nossa. E muitas vezes a gente até chama no meio para dar o grito de guerra. Então, assim, é uma coisa que a gente procura fazer. Constantemente a gente é convidado para ir em escolas municipais, estaduais, e a gente vai. Eu mesmo tenho ido bastante. Agora, nos 200 anos de Franca, eu fui em várias. Até infelizmente, eu tive que negar alguns convites pela correria minha e tal. Mas você tem pouco compromisso, né? Quase não viaja. Mas a gente tem feito bastante desse trabalho que o SESI tanto preza, que é o de pedagogia do exemplo, sabe? Incrível, não é, e aqui em Franca é uma das coisas que eu aprendi também. Não é só o ganhar. É o ganhar deixando uma mensagem. É o ganhar, eu brinco não, eu falo sério com os jogadores. Não é só o ganhar, é o ganhar com a cara de Franca.
cultivando os valores, dando atenção aos detalhes, tendo o respeito necessário, recepcionando a torcida após o jogo, sabe? Recebendo o carinho das pessoas, passando carinho para as pessoas. Isso é a mensagem que a gente tem que deixar. E graças a Deus a gente consegue formar equipes que cuidam muito disso. Vocês estão plantando excelentes sementes, cara. É muito legal eu isso. Eu vejo... A Maria estuda lá no SESI. Ah, é? E aí ela, outro dia, chegou contando o irmão é o ídolo, né, dela. Eu imagino. Ela chegou falando, Fefe, sabia que os professores do Franca também dão aula pra gente quando eles não estão viajando? Que legal, bacana. Não, é bacana demais. Adora, cara, é muito bom, é muito bom. É bonito de ver e tomara que isso seja expandido, né, Linho? Porque nem todas as crianças têm acesso, né, cara? Uma das minhas maiores batalhas como esportista e sabendo o quanto o esporte é importante, né, na vida das pessoas, é a gente procurar ter uma política esportiva de país mesmo. Uhum. Aí você fala, mas já vou adiantar, não estou falando desse governo ou do outro. Nunca teve uma política esportiva de país no Brasil bem elaborada. E quando eu falo isso, a gente não precisa inovar tanto. A gente pode procurar, devido àquilo que a gente tem, mas copiar grandes potências do esporte. Os Estados Unidos, por exemplo, todas as escolas têm esporte. Tem um time de basquete, tem um time de futebol americano, tem um time de beisebol, tem time... mas para isso eles precisam de instalações. Então nós precisamos melhorar as nossas instalações. E a própria cultura também, né, cara? Mas e você pega as escolas. A escola tem uma quadrinha de multiesportiva ali. Então, você imagina se todas as escolas tivessem um time de futsal, de vôlei e de basquete. Quantos milhares de crianças a gente colocaria praticando esporte? E dali a gente tiraria, óbvio, alguns que seriam talvez profissionais do esporte e outros que não seriam profissionais, mas que aprenderiam os valores do esporte para levar para a vida. Sem dúvida. E isso eu falo sem titubear, porque eu tenho amigos, advogados, contadores, como eu disse, dentistas, das mais diversas profissões, e todos eles que jogaram, eles falam, cara, o que eu aprendi no basquete, o que eu aprendi no futebol, o que eu aprendi no tênis, eu levo para minha vida pessoal e profissional. Eu vou te dar um testemunho aqui, então, de um sedentário que foi salvo. É mesmo? Que legal. Eu era, quando criança e até mesmo adolescente, eu era aquele que ninguém escolhia pros times, sabe? Sei. Que não jogava nada. Uhum. Tipo assim. É o último. Aí, fulano, Beltrano, aí fala, putz, sobrou o André, alguém vai ter que pegar o André. O André é o último, vai pro seu time aí. Eu era esse cara. E convicto, eu falava abertamente, no primeiro dia de aula, eu falava pro professor de educação física, eu não gosto de educação física, eu chegava a esse ponto. Uhum. E aí que eu acho que entra a cultura. Porque, assim, ao mesmo passo que eu tinha essa crença, né, que eu não gostava, eu não era incentivado também. Sim. O professor, ou as professoras, enfim, alguns tentaram, né? Não, vamos tentar vôlei, vamos tentar handball, vamos tentar queimada. Mas, assim, poucos foram esses que tentaram. Sim. E a maioria simplesmente falava assim, então vai lá brincar enquanto a gente joga. E isso, cara, é muito... E vou mais além. Nos Estados Unidos, a partir do momento que eles têm esses times, quem se destaca ganha bolsa para a universidade. É isso. E na universidade, a hora que ele termina o curso, se ele vai ser profissional na NBA, no Brasil, na Europa, onde quer que seja, beleza. Senão ele está formado. E ele vai exercer a profissão. Aquela profissão. Exato. Então, é nesse sentido que eu quis dizer de cultura. Porque daí depois, já de velho, já tinha filhos e tal. Perfeito. Eu comecei a ter alguns problemas de saúde mesmo. Sim. Por falta de estrutura física. Porque daí eu engordei um pouco. Engordei pra caramba. Boa. E o corpo não estava preparado para aquele peso. Sim. Eu tive problema na coluna, tive que fazer cirurgia. Foi um período ruim, assim. E depois dessa experiência péssima de cirurgia que eu fui acordar pro esporte. Cara, eu falo assim, se eu conhecesse a corrida, a natação, antes, eu não teria que operar. Claro, você já estaria levando uma vida mais saudável, muito naturalmente. Mais. E aí, vindo depois, né, para isso que você trouxe do exemplo do esporte, a corrida hoje ela me ensina que tudo é possível. Porque às vezes você olha para uma subida e fala, cara, não vai dar. Aí você fala, não, se eu não parar, eu vou chegar lá em cima. Cara, e por isso, eu te falo isso bem abertamente, com muito orgulho. Por isso que o SESI é incrível. Porque o SESI tem o programa SESI Sport, que era o antigo programa Atleta do Futuro.
tem a pedagogia do exemplo, tem o treinamento esportivo e tem o alto rendimento. Tudo sempre linkado com a educação, que é a coisa que eles mais cultivam, prezam e cuidam. Então é algo muito incrível, né, no nosso país, que poderia ressoar para outras grandes entidades ou para o governo de um modo geral, estadual, federal, municipal. Um exemplo, né? Um exemplo. Um case de sucesso. É um case de sucesso, sem dúvida que é um case de sucesso. Linho, eu acho que se deixar, cara, a gente vara à noite. Vara à noite batendo papo aqui, velho. Tá bom demais. Tá bom, não tá? É isso. Eu tenho uma pergunta aqui que tô curioso para te fazer também, que é sobre uma história que eu ouvi. Eu já ouvi de várias fontes e eu queria checar se é verdade, se é verdade mesmo. A história do aro, quando você era criança, é verdade ou não é verdade? É verdade. E tá lá ainda. Se quiser lá arremessar, tá liberado. Era menor mesmo? O aro, ou era mais alto? Não, ele é menor. Ele é na altura de 3,5 metros, né? Que é a altura do aro. Mas meu pai, quando fez a quadrinha, né? Nós mudamos de casa, ele fez a quadrinha, ele colocou a tabela de vidro, tudo certinho, a quadra menorzinha. E o aro menor, e não me falou. A gente ia treinar lá. E eu falava, não, vamos pro pole, vamos treinar. Não, já deu. Não, vamos treinar. Mais 300, mais 400 arremessos. Olha a curvatura da bola, o fundo do aro, quebra a munheca e não sei o quê. E aí depois, quando eu já tinha 21 anos de idade, ele confessou, ele veio me falar, né, que o aro era menor. A princípio eu falei, pô, sacanagem, né, xinguei ele ali. Mas uma das coisas, eu não tenho um corpo muito avantajado pro basquete, uma das coisas boas que eu tinha era o arremesso. E talvez graças a esse aro, esse santo aro, que eu tive a oportunidade de treinar quando eu era moleque, que tá lá na minha casa, na casa dos meus pais até hoje. Fantástico, Elinho. Tá vendo? Então é verdade mesmo, viu, galera? É verdade verdadeira mesmo. Muito bom, Elinho. Nós falamos um pouquinho de passado, falamos um pouquinho de presente. Eu queria te perguntar, antes da gente encaminhar para o encerramento aqui, sobre futuro. Qual que é o grande sonho do Elinho para o futuro? Cara, o meu sonho é que a gente continue, né, com a estrutura que a gente tem aqui em Franca, que a gente possa, a nível profissional, né, que a gente possa massificar, não só o basquete, mas outros esportes, através das escolas, das universidades, e da quantidade a gente tirar uma melhor qualidade, além de estar formando o cidadão através do esporte. Então, a nível profissional, esse seria o meu sonho. E a nível pessoal, cara, é eu procurar tá passando algo de bom para as pessoas que nos acompanham aí. Graças a Deus eu tenho um emprego, né, público que as pessoas acompanham. E passar isso, o otimismo, a energia boa, o cultivo dos grandes valores, para que a gente possa estar fazendo uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Aí a nível pessoal, então eu acredito que esses são os meus maiores sonhos e que eu vou batalhar com toda a minha força para que isso aconteça. Parabéns, tem torcida para isso. Obrigado, né? Obrigado. Eu faço uma pergunta aqui no final, Elinho, que também já se tornou clássica, e eu quero repetir essa pergunta para você, porque eu acho que vai ser uma viagem no tempo para muitos Elinhos, não só para você. Mas eu quero que você se coloque, né, como o Elinho de 2025, que já viveu todas essas grandes emoções, a final em Singapura, as 2 filhas maravilhosas, a esposa que está contigo, né, há muitos anos, o pai sensacional que você tem, a mãe também, as irmãs, enfim. O Elinho que colecionou todo esse repertório que você tem de vida, tendo a oportunidade de revisitar o Elinho criança. O Elinho numa fase da vida que faça sentido para você voltar e olhar no olho daquele Elinho e dar um conselho para ele. Qual conselho seria esse, Elinho? Cara, pergunta fantástica. Cara, o conselho que eu daria é para que você possa procurar fazer sempre o seu melhor, com toda a intensidade, com toda a sua força, mas sem abrir mão da sua alegria, da sua felicidade, do cultivo, do amor, das coisas boas que você tem para passar para as pessoas, porque o tempo voa. E quando você vê que passou como o meu, tô chegando nos 50, o que fica é exatamente isso, cara. Eu fiz com todo o meu empenho, toda a minha dedicação, toda a minha força, e eu fui extremamente feliz ao lado de pessoas muito especiais, e por isso eu falaria, procure cultivar toda essa felicidade, esse amor, esse companheirismo, mas não deixe de fazer com toda a intensidade para que você possa também alcançar os objetivos que você tem pela frente. Uau!
E aquele Elinho e muitos outros ouviram, viu? Boa, coisa boa. Irmão, você curtiu o papo? Cara, fantástico. Parabéns pelo Endcast. Tá Obrigado. muito legal, André. Que você siga trilhando esse caminho, passando para as pessoas que te acompanham aí. Tenho certeza que cada vez mais vão ter mais pessoas acompanhando. Amém. E que você tenha muito sucesso. Continue tendo muito sucesso. Amém, cara. Eu recebo e agradeço. Valeu, show de bola. Obrigado mesmo. Posso falar, embora já é público, né? Muita gente já sabe, mas posso falar o arroba do seu Instagram aqui pra galera ir lá? Claro, pô. Ó, então, pra você que acompanhou esse episódio, lembra de ir lá no arroba Elinho, H-E-L-I-N-H-O, Elinho Basquete, B-A-S-K-E-T. É assim? É isso aí, é Elinho Basquete com K, o basquete. É isso aí, tudo junto. Então vai lá no Instagram, manda uma mensagem pro Elinho, fala o que você achou aqui desse episódio, se você gostou, se faltou alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito. Pode fazer por lá que eu respondo. É isso aí, ó, pronto. Que moral, hein? E se você acha, né, que esse episódio valeu a pena de ser assistido, lembra de curtir, né, que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar também. Se você, assim como eu, assim como o Elinho, é um entusiasta do esporte, da educação de maneira geral, faz com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, porque dessa forma a gente vai aumentar essa legião de pessoas aí que defendem esse estilo de vida. Eu quero pedir para você que assistiu pelo YouTube, se ainda não for inscrito no canal, lembra de se inscrever no canal, assim você nos ajuda também e ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. Assim como você que assistiu ou ouviu apenas, né, pelo Spotify, tem uma galera que escuta viajando, né, baixa legal. o episódio, vai só escutando lá. Então, para você que escutou a gente pelo Spotify, segue a gente aí, aproveita e deixa 5 estrelinhas que o algoritmo também distribui melhor esse conteúdo para muito mais gente se beneficiar. Eu sempre reforço, né? O Endcast é o canal, o podcast da felicidade. Seu lugar é aqui e a gente se vê no próximo episódio. Fechou? Fui. Beijo no coração. Valeu. Obrigado. Boa, velho.